Olá, vocês, estamos de volta com o nosso Papo Reto, encontro com celebridades. E hoje temos o prazer de trazer aqui para bater um papo com a gente, Matheus Bonassi, presidente do 15. Seja bem-vindo, Matheus. Obrigado, Du. É um prazer poder estar com vocês aqui. Espero atender a expectativa e responder as perguntas aí que vocês passarem para os seus telespectadores aí, para todos os seus seguidores. Legal. Bom, o Matheus é engenheiro de produção, tem 45 anos, né? Só que o Matheus, ele começou no 15, não é de hoje, né, Matheus? Já você tem tempo dentro do 15, né? A família toda é quinzista, né? Eu nasci quinzista, vamos dizer assim. E desde menino acompanhando os jogos, e daí nos anos 90, né, final dos anos 90, em 97 nós fundamos a torcida organizada Super Raça Quinzista, eu junto do Ivan Oriani e outros amigos. De lá para cá, sendo sócio do 15, fomos eleitos conselheiro, né? Eu sou o conselheiro mais novo da história do 15 a ser eleito, fui eleito com 22 anos, e depois atuando dentro do Conselho Deliberativo. Quando o Celso Cristofoletti ficou presidente, no finalzinho de 2012, nos convidou para fazer parte da diretoria. Aí eu escolhi, ele pediu para eu escolher ainda qual diretoria que eu queria, muito me honrou com esse convite. Eu escolhi as categorias de formação, e depois de alguns meses como diretor, daí o Celso me chamou, que ele queria um funcionário lá para coordenar categoria de formação, projetos incentivados, e outros projetos, né, de sócios. E eu acabei aceitando o desafio, aí eu fui como funcionário do 15, era um projeto para ficar 1 ano e meio, nós acabamos ficando quase 6 anos. Tivemos grandes cases de sucesso, como certificado do formador, projetos incentivados, onde captamos quase 4 milhões de reais em 3 anos para as categorias de formação, a implantação do programa de sócios, o programa no Profut, onde o 15 aderiu ao Profut, nós acabamos coordenando várias situações e foi muito bacana. Aí no finalzinho de 2018 tem eleição, a gente não sabe o que pode acontecer, né, em eleições, aquelas coisas, aí eu acabei voltando para a minha área, continuei como só diretor das categorias de formação, e daí no fim, nessa eleição, fui eleito vice-presidente, Arnaldo Bortoleto presidente e eu vice-presidente do Arnaldo. Fizemos o nosso mandato 19, né, até finalzinho de 19, aí por questões profissionais e pessoais eu precisei me afastar algum tempo do 15, tinha outros projetos pessoais, e daí no finalzinho do ano passado, 2024, em outubro, um grupo de, não sei se amigos, né, foi buscar lá. No final do mandato você descobre se foram amigos. Foram lá nos buscar para a gente ser presidente e junto do Guilherme Supriano, que é o meu vice, nós montamos a chapa, apresentamos e tivemos aí a honra de ser eleito pelo Conselho Deliberativo como presidente e vice da diretoria executiva para o biênio 24-26. 92% dos votos, é isso? Foi isso, foi bem legal. Uma disputa bacana, e fiquei contente com não ser 100%, porque há quem diga que a unanimidade é burra, né? Então é importante esse número de votação assim, expressivo, mas não foi unânime, né? Isso é importante. Qual que é a diferença do Matheus da arquibancada, o Matheus que fundou a Super Raça, e o Matheus que assiste o jogo hoje lá na tribuna de honra alguns jogos ainda eu assisto na geral, né? Não tem como, né? É gostoso, sabe? E é isso que a gente, quando assumiu essa de grande dificuldade que é ser presidente do 15, e nós percebíamos que o 15, de certa forma, estava um pouco afastado do seu torcedor, da cidade, do poder público, do comércio, da indústria, por N razões. E a nossa vinda como presidente serviu para isso, para aproximar novamente. E essa foi uma das principais bandeiras que nós levantamos, que é a aproximação com o nosso torcedor. Então, por eu ser da torcida, por estar próximo, então, alguns jogos eu ainda vou lá para geral. Eu jogo em Campinas contra o Guarani, eu estava na tribuna lá que o Guarani oferece para os visitantes,
E logo daqui a pouco chegou a torcida do 15, né? Que sempre chega atrasado, né? Sempre foi assim, né? Desde o meu tempo de torcida. Cara, e eu vi na torcida do 15 lá, tava do ladinho, nossa. No intervalo não teve jeito. Pedi pro cara da federação, abre o portão, que eu preciso ir lá com o pessoal. Só que eu tô ficando velho, tava um frio danado lá e no meio do segundo tempo lá, falei, eu vou voltar, porque tava começando a trancar nariz. E assim, e a gente tem que saber separar o Matheus torcedor do Matheus gestor, né? Principalmente com relação a outras equipes, o trato com o poder público, com empresários, porque assim, o Matheus torcedor tem rivais, né? Todo mundo sabe os grandes rivais do 15. O Matheus gestor não pode ter rival. Eu tenho um amigo, um clube que eu preciso dele e ele precisa de mim para a gente fazer um bom campeonato, uma boa gestão e elevar cada vez mais o nosso futebol do interior. Então, eu tenho uma excelente relação com vários clubes, estreitei de novo uma boa relação com a Federação Paulista. Hoje eu tenho um contato direto com o presidente Reinaldo, com o vice-presidente Mauro Silva, fui várias vezes almoçar na federação, tive outras reuniões, pautas importantes. Está programado nos próximos 10 dias, eu vou almoçar de novo com o presidente, porque a gente precisa disso. Então, o Matheus torcedor tem que saber aonde ele vai, até onde que é o torcedor e aonde que tem que ser o gestor e aquele cara que para poder agregar cada vez mais, cada um dentro da sua função. Quais foram os maiores desafios que você encontrou? Lógico, você convivia ali dentro, você é o conselheiro há muito tempo, você tem toda essa experiência, mas a hora que você abriu a porta da presidência ali, quais foram os desafios maiores que você encontrou ali? Os pontos que a gente conquistou lá, principalmente na gestão do Celso Cristofoletti, que na minha opinião é o maior presidente que o 15 teve em todos os tempos. É o cara que começou a virar a chave do futebol para ser mais profissional dentro do 15. Então nós conseguimos na gestão do Celso o certificado de clube formador, os projetos incentivados, como eu já disse, deu uma limpada nos processos trabalhistas, não teve novos processos. Aí eu assumo sem o certificado do grupo formador, sem projetos incentivados, passando um pouquinho de 70 processos trabalhistas. Então essas são as maiores dificuldades. Porém a gente sabia que essas dificuldades existiriam e o 15 tem hoje a sua SAF constituída desde agosto de 2022, onde foi aprovado em Assembleia de Sócios e depois no Conselho Deliberativo. Só que o 15 não tem o investidor para comprar até 90% das ações da SAF. E isso é o grande desafio nosso. Acertar a casa, arrumar, para poder apresentar o 15 para o mercado e atrair aí um bom investidor que possa dar uma sustentabilidade para o 15 viver dos próximos 111 anos, que o 15 tem. E eu disse que nossa diretoria viria para fazer algo diferente do que foi feito nos últimos 111 anos. Porque o modelo de futebol que foi aplicado até agora não existe mais, né? Aquilo que o Ripoli, a gente ouve tanto que o Ripoli fazia, paga salário mínimo, bicho alto, mas era uma época que se tinha a lei do passe, que o atleta era um ativo do clube. O 15 ainda, mesmo assim, tinha a Cidade dos Esportes, onde já estava sendo construído concentração, um parque para os sócios, e, enfim, infelizmente, acabou sem nada. E nesse modelo que os times tinham padrinhos, como tinha o Ripoli, em outra oportunidade teve o Humberto da Bronzo, e você tinha outros times do interior que tinham esses padrinhos, como tinha lá no América de Rio Preto, Ferreira Pinto, Birigui no América de Rio Preto, Ferreira Pinto no Juventus,
o Wilson Barros no Mojimirim, que eram aqueles caras que bancavam o time. Hoje o futebol não existe. Então a gente tem que se adaptar para essas mudanças. A lei da SAF veio para isso, para poder criar situação onde o investidor possa retornar o valor investido naquele período que ele teve de investimentos, e nós temos que nos adaptar para isso. Eu acredito que os clubes que não tiverem os investimentos no sistema da SAF, eu acredito que não vão acabar, mas a distância que vai ter dos clubes com grandes investimentos para os que não têm, vai ser gigantesca e cada vez mais difícil de você mudar de patamar. Sair para quem não tem investimento, para quem tem investimento. Você citou aí no início da sua resposta a questão dos processos trabalhistas, né? Isso tem sido o calcanhar de Aquiles do 15, né? Tem sido o grande problema, tem sido a âncora que tem segurado o 15 nesses últimos anos. Como é que está tudo isso? Hoje, essa situação, algumas verbas que estavam entrando no 15, que iriam entrar no 15, acabaram sendo bloqueadas por conta de ações trabalhistas. Como é que está a situação hoje? Perfeito. Nós tivemos no ano de 2011, o juiz daqui do trabalho, o doutor Firmino, fez um plano piloto onde ele juntou todos os processos trabalhistas em apenas uma vara e o 15 depositava um valor mensal para ir abatendo essas dívidas. Quando você tem um acordo, você não tem mais uma dívida. Você tem sim um acordo, aí não tem mais o problema de penhora, enfim. O 15 chegou a ter fiscal no final do jogo, lá pegando a arrecadação, não teve? Antes do jogo, na boca da bilheteria, já ia pegando dinheiro. Antes de subir para a contagem, já saía... Isso foi no finalzinho dos anos 2000, né? Meados dos anos 2000, e daí veio se acertando, né? Na época que o João Paulo Araújo foi presidente, sim, depois Luiz Beltrame, Jonas Parisotto, enfim, foi um trabalho que veio se acertando e culminou com esse plano piloto em 2011. E de um tempo para cá, não estava se depositando mais as quantias nesse plano piloto. Porém, nesse intervalo, teve a negociação do Beraldo, né, do São Paulo para o Paris Saint-Germain, onde o 15 tinha uma porcentagem dessa negociação, uma porcentagem considerável, né? Que quando se fala em negociações europeias é tudo em euro e o euro custa no mínimo 5 vezes mais do que o nosso dinheiro. Aí com isso o 15 comprometeu-se a colocar uma porcentagem dos valores recebidos do São Paulo na Justiça Trabalhista. Porém, o São Paulo depositou principalmente a segunda parcela inteirinha na Justiça do Trabalho, não só a porcentagem que tinha. Então esse dinheiro hoje está retido lá. E dentro dessa filosofia da nossa diretoria de aproximação, nós tivemos uma reunião pessoal, presencial com o Dr. Firmino, que hoje ele é o diretor do Fórum Trabalhista da nossa região, e para poder entender e mostrar que nós queríamos voltar a cumprir, honrar, né, os compromissos com o plano trabalhista, para a gente entender o que fazer com esses outros 70 processos que na época já não tinha mais. E até ele falou, pô, me surpreendeu, porque desde 2011 que eu não sento para conversar com o presidente do 15. Né? O último foi o Beltrame, que quando foi instaurado o plano piloto. Ou seja, é um trabalho de resgate que nós estamos fazendo. E ele deu algumas diretrizes para a gente poder acertar essa questão, principalmente do trabalhista, e não ter mais a condição do medo, né, de penhoras de receitas, senão você não tem tranquilidade para trabalhar. E nós estamos aí em paralelo, conversando muito, né, com o Dr. Firmino e acertando todas essas situações conforme as diretrizes que ele passou para nós. Aí Beraldo parece que você viu a notícia que ele pediu aí para sair? Se tiver negociação, pinga alguma coisa aqui de novo? Pelo mecanismo de solidariedade, né, por
o período que ele teve aqui conosco nas categorias de formação, nós temos direito a 0,78% do valor negociado. Paris falou em 30 milhões de 30 euros. milhões de euros. Dá aproximadamente, na cotação de hoje, passa um pouquinho de R$1 milhão. Já dá para pingar alguma coisinha Desafoga aí, um pouquinho. desafoga um pouquinho. Bom, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre outros assuntos aí. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta. Eu vou perguntar para o Matheus se desenterrar o sapo. Né? Aproveitou que reformou o gramado e arrancou aquele sapo que dava azar pro 15. A gente volta já. Rádio Piracicaba, 4 anos trazendo notícias e esportes de Piracicaba, do Brasil e do mundo, sempre com muita música na programação. Acesse radiopiracicaba.com.br. Rádio Piracicaba, a sua rádio web. Muito bem, voltamos então com o nosso Papo Reto, hoje falando, né, da minha grande paixão, da grande paixão de todo piracicabano, que é o 15 de Piracicaba, né, e nós trouxemos hoje aqui o presidente do 15, Matheus Bonassi, e antes de sair para o intervalo, eu falei que eu ia perguntar para o Matheus se na reforma do gramado foi encontrado e retirado o sapo que todo mundo dizia que estava enterrado no centro do campo do 15. Achou o sapo? Rapaz, o sapo não. Pronto. Mas tinha outra coisa. Encontramos um artefato lá que eu fiquei com a pulguinha atrás da orelha. Que nós precisamos retirar as válvulas da irrigação que vai ser trocada após a Copa Paulista. Nós tivemos uma emenda parlamentar de um deputado que, me perdoem, fugiu o nome agora, através do nosso vereador Felipe Gema, que é conselheiro do clube, todo mundo conhece o Felipe também. Sim. E para troca da irrigação. E por o estado de ser municipal, ela vem através da prefeitura, tem toda a questão burocrática, não deu para fazer no intervalo entre a Série 2 e a Copa Paulista, mas vai ser feita após a Copa Paulista. E deu sorte de ter a troca total do gramado e a irrigação que está condenada, ela tem muitos problemas. E as válvulas solenoides da irrigação ficavam dentro do campo. Então, na troca, nós optamos em já levar as válvulas para fora do campo, porque essas válvulas elas requerem uma manutenção preventiva. Então, você tem que desmontar, fazer uma limpeza. E como estava dentro do campo, você tem que cavocar no campo. Então, não fazia preventiva. Então, a tendência de ter mais problemas era maior. Enfim, levamos para fora. No momento dessa troca, enquanto estava fazendo as escavações para enterrar a tubulação, foi encontrado um apito, com um chaveiro, tudo, a 1,20 m de profundidade. 1,20 m? Mais ou menos. Porra, se caiu da boca do juiz. Eu acredito, que seja de algum ex-preparador físico, treinador, alguma coisa assim.
E eu quero acreditar que é isso, que fez uma mandinga, alguma coisa, enterrou ali, e agora nós já descobrimos. Acabou. Já dei fim. Encaminhamos para o crematório, para que seja um abraço para o Zoca, nosso grande amigo Zoca, parceirão do 15. Zoca, preciso dar fim nisso. Falei, manda lá. Aí colocou, incinerou e virou pó. Eu acredito que a mandinga está quebrada, Acabou. Estamos livres, que seja o sapo, seja caveira de burro, ou apito, seja o que for, estamos livres. Pelo menos desse, né? E ainda bem. Bom, vamos contar um pouco, né? Acho que todo mundo, né, sabe da história, mas eu queria aqui aproveitar e parabenizar você pela condução, né, pela forma como que você conduziu o evento do show, né, que aconteceu no estádio, e após o show, o MC Rian acabou andando cavalo de pau no meio do campo e tudo mais. E assim, a cidade ficou revoltada, todo mundo queria ir para cima e não sei o que. Você teve a frieza e a tranquilidade de conduzir aquele episódio da melhor forma. Conta pra gente como é que foi tudo isso. Eu sou um homem que eu não acredito em sorte. Para mim, sorte é a junção da oportunidade com a competência. A oportunidade aconteceu e nós tivemos a competência de ter uma certa condução. Como você bem disse, nós, piracicabano, quinzistas, sim, ficamos revoltados. Porque existem algumas coisas que em Piracicaba não se mexe. O nosso rio, a Rua do Porto, o 15. Nós, piracicabanos, somos extremamente bairristas, sim. Amamos a nossa terra, amamos as nossas coisas. E quando você vê aquelas imagens dos cavalos de pau no gramado, aquilo doeu na alma, né? Sim. Mas aí é aquilo que nós, desde o começo da nossa conversa, é saber separar o torcedor do gestor. O problema estava ali. Nós tínhamos que ter uma certa experiência, uma certa cautela, uma calma, e conduzimos de forma que aconteceu de sexta para sábado, né, na madrugada. Na quinta-feira foi depositado o valor da troca total do gramado, porque foi totalmente comprometido, e nós conseguimos daí na segunda-feira, através da World Sports, que é a maior empresa de gramados esportivos do Brasil, uma das maiores do mundo. Ela tem atuação nos Estados Unidos, tem na Europa, da Copa do Catar, mais da metade dos gramados da Copa foi a World que fez, enfim, e já estava começando a fazer. Ela que fez o Morumbi? Também, faz o Morumbi. Que é considerado hoje, dentro do Campeonato Paulista, o melhor gramado, né? Ela faz a manutenção, né? Porque quando nós assumimos, nós não tínhamos, o 15 não tinha uma empresa qualificada para fazer a manutenção. O 15 estava fazendo por ele mesmo. E não é assim. As coisas, eu e o Guilherme, a gente tem trazido essa ideia. É profissionalização do 15, de todos os departamentos, de todos os setores. Não dá para ser trabalhado por amigo, vamos lá quebrar um galho. Não é assim. A prateleira do 15 é de profissionalismo, é de excelência, então tem que ser tratado por profissionais. E nós já tínhamos contratado desde janeiro a World Sports para fazer a manutenção do gramado. Então é ela que fez essa troca também. E gerava muita desconfiança, né? Pô, será que ele vai pagar? Pô, mas será que vai trocar mesmo? Será que vai ficar bom? Será que vai dar tempo de jogar na primeira rodada aqui em Piracicaba? E nós respondíamos isso. Não, vai ser trocado, vai jogar. E aqueles que tiveram dia 16 de junho na estreia contra o Rio Branco aqui em Piracicaba viram o quão perfeito ficou o gramado. Embora seja uma época que não é ideal para fazer esse serviço. Sim. Porque na época de inverno, da estiagem. Além da estiagem, no inverno, a grama ela hiberna. Ela não cresce. Ela fica quietinha, ela não cresce. Pra vocês terem uma ideia, no verão a gente corta dia sim, dia não. Uhum. No inverno, dá para cortar a cada 10 dias. O quanto ela não cresce. Mas até nisso o Papai do Céu nos ajudou. Nós tivemos 3 chuvas no mês de junho, que isso historicamente não acontece. E foi em momentos importantes. Eu sou cristão, acredito em Deus, tenho a nossa fé.
E acredito muito que Deus ampara quando a gente faz o certo, faz o correto, faz tudo o que precisa ser feito. E as chuvas vieram no momento correto, foi um dia que nós adubamos, precisa de muita água, e choveu bem à noite. A outra chuva foi quando nós fizemos cobertura de areia, precisava da chuva para assentar aquela areia, e também veio. Então eu só tenho a agradecer ao Papai do Céu que tem nos ajudado demais, demais. E a condução foi perfeita. Quando que é o próximo show do MC Rian? Eu falei isso para ele, né? Falei, Rian, Quando quiser voltar... o próximo será no refeitório, fisioterapia. Alguns querem que faça por perto das torres de iluminação, para ver se dá uma melhorada naquelas torres, e no centro de treinamento, né? E falei, quem sabe, brincadeiras à parte aí, mas nós tivemos uma boa condução, e gozado que durante agora a Copa Paulista, né, a gente vai como visitante dos outros clubes, todo mundo fala, pô, me passa o contato do Rian, preciso trocar meu gramado, não sei o quê. Bom, estamos no meio da Copa Paulista, né? Hoje, no dia da gravação, né, do nosso bate-papo aqui, somos líderes do grupo, considerado o grupo da morte. É o grupo forte, todo mundo, quando saiu, né, a tabela ali, quando saiu a divisão dos grupos, né, o grupo que o 15 caiu, todo mundo falou grupo da morte, né? Um grupo mais difícil. Somos líderes. E como que você está sentindo o time ali? Desde a montagem do elenco, eu com o professor Moisés, nós sabemos que a Copa Paulista ela é totalmente deficitária, a gente não tem receitas. Na Série A2 a gente tem a cota da federação, para a Série da Copa Paulista nós não temos, então é nós por nós mesmos. Então cai a receita, consequentemente cai os investimentos. É um time mais barato, porém um time muito bem montado. Nós sabemos desde o início que nós íamos brigar. Se vai chegar na final, vai ser campeão, é outra história. Mas nós vamos brigar de igual para igual com os principais favoritos aí a chegar nas finais. Do meu ponto de vista, existe o 15, sim, eu coloco o 15 como um dos favoritos e mais 4 equipes aí, que são de investimento, para Primavera, o Guarani, o Noroeste de Bauru, São José, Grêmio Prudente tem dinheiro lá também, é uma SAF, e, enfim, esses times aí eu acredito que devem brigar para chegar nas finais. Matheus, você tem um carinho bastante grande pelas categorias de base, né? Você trabalhou muito tempo ali, você que praticamente formou a estrutura que tem, né? Ajudou a formar essa estrutura que tem hoje, né? O 15 tem revelado jogadores? Sim, né? O fruto desse trabalho, dessa reestruturação que nós começamos lá na gestão do Celso, tá aí os frutos, né? Beraldo, Erisson, João Maestro, Gabriel Simples, vários outros jogadores, né? Uhum. Nesse time agora da Copa Paulista, temos aí uma grata surpresa para alguns, né? A gente que já acompanha, que é o Luiz Gustavo, zagueiro, titular em todos os jogos, fez gol inclusive. Belo zagueiro. Em 21 anos. Tem o Serginho, que a gente sabe que é uma grande promessa, é um meia que não existe mais no futebol, aquele meia clássico. Então nós temos aí boas revelações. E vem vindo o próprio goleiro Pedro Gaiotti, que precisou jogar lá contra o São Bento na primeira rodada, com 19 anos. O Gabriel Coutinho acabou tendo uma contusão, infelizmente, muito séria, volta só o ano que vem. Uhum. O Carlão não tinha condição de jogo ainda. O Pedro foi e deu conta do recado, fez uma grande partida. Então isso é importante. O que é bom a gente destacar e deixar claro para o nosso torcedor, que nós não vamos ter assim vendas de 30 milhões de euros, 50 milhões de euros, porque a prateleira do 15, ela não é para esse tipo de negociação. O que nós temos que fazer é algo parecido com o que foi a situação do Beraldo. Você faz um empréstimo com opção de compra, segura uma porcentagem, porque é melhor você ter uma porcentagem
num clube de maior expressão, um clube que você sabe que vai ter uma negociação maior, do que você ter 100% de uma situação que não vai ter uma negociação. Então, esse é o meu perfil, o perfil da nossa diretoria é disso, que não importa o valor, né? Você tem que estar sempre movimentando. Se tiver uma situação de negociar um pouquinho menos, uma porcentagem menor, do menino que está lá ainda lá na base ou está no profissional, você tem que ir revelando para fazer essa roda girar, para ir tendo mais receita, para você poder investir um pouco mais e a coisa ir mudando de patamar ano a ano, né? Copa Paulista dá a opção Copa do Brasil ou Brasileiro. Série D do Campeonato Brasileiro. Se formos campeões e pudermos escolher... Série D do Campeonato Brasileiro. Série D. É. Copa do Brasil dá dinheiro imediato, Financeiramente, sem sombra de dúvida, Copa do Brasil. Só para a primeira rodada é algo perto de 1 milhão. Se você passar para a segunda fase é mais 1,5 milhão e assim por diante. Porém, eu classifico que o maior problema hoje do 15 é a falta de um calendário cheio. Tá? Você tendo, veja bem, nós jogamos o nosso último jogo oficial, acho que foi dia 4 de abril, que foi naquela derrota nos pênaltis para o Capivariano. Só fomos jogar dia 15 de junho. O que você faz nesse ato? Com sócio torcedor, com patrocinador, enfim. Começou a Copa Paulista dia 15 de junho. E ela termina no dia 12 de outubro, se Deus quiser, com nós na final, dia 12 de outubro. É muito pouco. Nós precisamos ter um calendário mais atrativo, até para negociar jogador, sabe? Faz diferença. Eu vou negociar com um jogador, por exemplo, você quer vir jogar no 15? Quer. Quanto você quer receber? 10 mil. Beleza. Aí vem um outro time que tem uma Série D, uma Série C, acerta o contrato com ele por 7, por 8, mas faz um contrato de 12 meses. Ele vai para lá. Sim. Entendeu? Porque tem uma condição mais segura para poder trabalhar. Então, eu classifico que hoje o maior problema nosso é a falta de calendário, porque uma coisa vai puxar a outra. Então, nós temos que sim, que buscar essa vaga na Série D e não medir esforços para ter o acesso para a Série C, que daí começa a ficar mais tranquilo para poder trabalhar, porque a Série D ainda ela é deficitária. E uma vez que você conquistou a vaga na Série D, se você não teve o acesso, você perde essa vaga também na Série D para o próximo ano. Então nós temos que buscar uma Série D e sim investir para buscar a Série C. Matheus, onde você vê o 15 daqui a 5 anos? O nosso planejamento estratégico é muito bem desenhado pela nossa diretoria, capitaneada pelo nosso diretor Leandro Witt, que é um cara espetacular. Em 10 anos o 15 está na Série B e na Série A1 do Campeonato Paulista. E nós, meu mandato é 2 anos, com direito a uma reeleição. E eu tenho visto muito que o 15 tem que estar em 10 anos na Série B e na Série A1 do Campeonato Paulista. E eu vejo que o 15 tem potencial para isso, Piracicaba tem potencial. E trabalhando dessa forma, com pés no chão, mas olhando lá na frente, sabe, fazendo passo a passo as coisas que precisam ser feitas, equalizando a questão financeira, a questão de dívidas, cuidando para que nós não tenhamos mais processos trabalhistas, cuidar para que pague os que tem e condições para que não façam novos, né? A questão do centro de treinamento, tem que ter um centro de treinamento mais moderno, estruturado, né? Nós temos hoje lá os 2 campos junto à área lá da Raizen, que é patrocinadora há muito tempo do 15, mas nós temos que ter uma coisa mais estruturada. Setor de fisioterapia, fisiologia, que hoje nós não temos, categoria de formação, precisa dar uma reformulada e uma investida em tudo. Que daí, consequentemente, os resultados aparecem. Eu costumo dizer que o resultado do campo, do verde lá, das 4 linhas, ele só reflete o que acontece fora de campo. Sem dúvida. Tá? Se fora de campo vai indo bem, o resultado lá dentro vai aparecer. Pode ser que um ano ou outro, bate na trave, como nós estamos batendo há muitos anos na trave da Série A2, mas vai chegar uma hora que vai subir. O que não dá é para fazer tudo errado e achar que as coisas vão dar certo. Então a gente precisa reestruturar muito fora de campo para o resultado, porque o 15 precisa
ter uma vida longa. Não adianta a gente fazer um trabalho para montar um time bom, fazer um campeonato bom. Nós temos que ter uma vida boa, sustentável para o 15. Duas questões. Você falou aí da cidade, né? Fala um pouco do apoio que você tem, poder público e sociedade civil como um todo. Torcida a gente sabe que é aquela coisa, né? Tá ganhando, a torcida aparece. Começou a perder, a torcida desaparece. Mas qual que é essa relação que você percebe, né, que existe, tanto no poder público quanto na torcida do 15? Como eu coloquei no começo da nossa conversa, essa é a principal bandeira nossa, a aproximação de todos os setores da nossa sociedade. Com o poder público, nós temos assim, um bom diálogo com o prefeito Hélio Zanata. Nós temos pela primeira vez um vereador de fato quinzista, que é o Felipe Gema, embora nós já temos o Pedro Calaico, que é conselheiro do 15 também, como vereador, nos ajuda demais. Então somou forças, né? Sim. Pedrinho, o Gema, o próprio Marco Bicheiro, que também é quinzista, foi médico do 15. Então, tudo está conspirando para uma melhora. O secretário de esportes, o Roger, é muito próximo nosso, a gente tem um bom diálogo. O procurador do município, o Dr. Marcelo Marum, é o presidente do conselho do 15. Então, isso está mais próximo, né, do poder público aqui na cidade. Com o poder, com a indústria, o comércio, a gente tem conversado bastante com empresas que o 15 nunca tinha ido conversar, com a CIP, com o comércio em forma geral, porque nós temos um projeto muito grande para o quadro de sócios do 15. Né? Não pode uma cidade com 450 mil habitantes ter 300 sócios, sabe? Tem a questão do calendário? Tem, mas existem outras formas de você dar atrativos para o sócio torcedor que faça com que ele veja vantagem em ser sócio, não só o ingresso, outras coisas. Como nós coordenamos esse plano de sócios que tem hoje, lá em 2014, nós chegamos a ter um pico de 1.500 sócios. Eu assumo com 330 sócios adimplentes. Então, nós vimos que é possível. Nós estamos falando aí de 450 mil habitantes, se 1% for sócio, nós estamos falando de 4.500. Um ticket médio aí do sócio de R$40, veja quanto dá isso por mês. E eu vejo que Piracicaba tem potencial, a torcida do 15 tem potencial para isso. O que precisamos? Trabalhar de uma forma que atraia e seja vantajoso para a empresa, para o comércio, para o torcedor, porque nós fazemos dentro do 15 algo para o poder público. Por exemplo, as categorias de formação. Nós temos em média 100 meninos, né, da categoria de 13 até 20 anos. São 100 meninos que a gente sabe que não vai aos 100 ser jogadores profissionais, que não vai ser jogadores bem-sucedidos. Mas estão lá, eles estão sendo bem alimentados, bem orientados psicologicamente. Nós temos psicólogo, nós temos médico, a questão da odontologia. Tem um tratamento muito legal. Nós estamos firmando novamente uma parceria com uma universidade aqui da nossa cidade, onde vai entregar bolsa atleta para eles poderem estudar, que é coisas que nós tivemos lá no passado e que nós estamos retomando todos esses projetos. Sim. Que é um grande alívio, que esse serviço devia ser do poder público. Sim. E nós, sendo uma associação, um setor privado, fazemos isso. Então, essa sinergia, essa proximidade do poder público é importante, porque o poder público sabe também que o 15 faz, através das suas categorias de formação, principalmente, e a Associação Amigos do 15, que é uma grande parceira do 15, faz um trabalho magnífico que alivia o próprio poder público. Né? Então é importantíssimo, que nem aquele R$1 que é uma doação espontânea através da conta da água, ela só pode ser usada nas categorias de formação. Não posso usar R$1 daquele
para o profissional, só podemos usar na categoria de formação. E que bom que nos últimos meses deu uma melhorada, né? Hoje até eu perguntei para o pessoal do financeiro quanto foi o repasse desse mês, em torno de R$20 mil. E nós estávamos tendo um repasse de 8, 10 mil antes da nossa gestão. Vamos considerar aí uma quantidade de penas d'água que tem instalado na cidade. 180 mil. 180 mil, se cada um desse R$1. 50% dessa, né? Olha, você que está vendo aí, presta bem atenção no que o Matheus acabou de falar. 1 centavo desse dinheiro não pode ser usado no profissional. Esse dinheiro é totalmente utilizado nas categorias de base, ou seja, no jogador que está começando, no menino que vem lá, né, jogando de pé descalço lá na periferia, vem para cá, ali ele tem alimentação, ali ele tem orientação psicológica, ali ele tem médico para se tratar, ali tem toda a estrutura para esse menino crescer, virar um profissional, né? Então, e as pessoas às vezes falam, mas vou doar R$1, não é, é totalmente social esse valor. E quando você fez uma das perguntas aí, né, quanto o 15 tem revelado, nós falamos, né, dos jogadores que foram revelados, mas nós temos meninos que passaram pelas categorias de formação, que estão, que se formaram, por exemplo, fisioterapeuta. O fisioterapeuta do campeão da Série 2 do Capivariano é formado nas categorias de formação do 15. Ele veio conosco, estudou, fez fisioterapia, foi pro profissional, daí saiu, está no Capivariano e está exercendo a sua função. Nós temos advogados que foram formados enquanto tinham bolsa atleta lá com o 15, nós tínhamos a parceria com a Unimap na época, nós temos psicólogos que também foram formados nesse formato de bolsa, e temos outros que seguiram outros caminhos dentro do futebol. Nós temos preparador de goleiros, nós temos treinadores, nós temos preparadores físicos que estão tocando a sua vida através da oportunidade que o 15 mostrou para ele ali nas categorias de base, e ele abraçou e é um profissional. Não é profissional atleta profissional, mas está tocando a sua vida. Esse é o nosso grande desejo e a minha grande satisfação pessoal, sabe, Du? Você vê um menino que veio, como você bem disse, pé descalço, periferia, com 13, 14 anos, e hoje está desempenhando, seja no meio do futebol ainda, ou é um advogado, é um psicólogo, é um engenheiro de produção, engenheiro mecânico, que nós temos todos esses meninos que passaram por nós ali e estão desempenhando dentro da nossa sociedade. Isso é a grande satisfação que a gente tem. Bom, Matheus, se a gente fosse bater papo aqui, a gente ia até amanhã cedo. Então, o pessoal já está orientando ali para a gente encerrar. Matheus, queria agradecer muito a sua presença aqui, a sua disponibilidade de vir até a gente aqui, e nós estamos sempre também à disposição do 15, à sua disposição e à disposição do 15 para divulgar, né, sempre essas grandes notícias, as grandes obras que você tem feito lá. Eu que agradeço o espaço, e sim que eu for chamado, for convocado, estarei aqui atendendo. Vou deixar um último recado para o nosso torcedor. Ali, não deixe de acompanhar os jogos no Barão de Serra Negra. Tem novidade por aí. Nós estaremos lançando o 3º uniforme e a nossa ideia... Aquele azul? Não sei. Eu vi um azul bonito aí no meio. Não sei. É novidade. Olha. Nosso departamento de marketing está preparando o lançamento para o dia 29 agora de julho. E a ideia é dia 1º de agosto, aniversário da nossa querida Piracicaba, a gente fazer a estreia desse uniforme no jogo contra o Guarani para poder celebrar. Então, não deixe de acompanhar os jogos, não deixe de doar seu R$1 para as categorias de formação, não deixe de ser sócio, e vamos todos juntos. Eu,
na diretoria, os jogadores e você, torcedor, levar o Sim 15 para o lugar que nós queremos, sonhamos e que merecemos. Obrigado, Abraço, Matheus. Muito obrigado. Eu que agradeço e um ótimo abraço para vocês. E para você, sempre aquela dica, né? Curta, comenta, compartilha, divulga, espalha para os seus amigos, né? Porque acho que foi uma entrevista bastante elucidativa, bastante mostrando muito, né, dos bastidores do 15. Né? A gente falou pouco do futebol, a gente falou pouco do Moisés, falou pouco do time, mas a gente falou muito do que está acontecendo por trás para que o 15 seja cada vez maior. Um abraço para você, até a próxima semana.